Bom, vamos serenar nossos corações, né? Pensar na figura celestial de Jesus, mentalizar na sua figura calma e serena, de modo que assim possamos desligar-nos das nossas preocupações e atribulações diárias e desse modo mantermos contato com a espiritualidade maior amiga, cada um em seu local, cada um em sua residência, e assim podermos mais uma vez, ainda que de modo virtual, conversarmos com o Pai por meio das lições deixadas por Jesus através dos evangelhos dos apóstolos. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, por meio da consoladora prometida da nossa querida doutrina espírita, que nos traz todas as luzes sobre lições que muitas vezes nos parecem, ao pé da letra, até contraditórias. Então, é com este espírito que aqui nos encontramos, que damos início mais uma vez ao estudo da noite de hoje, rogando aos nossos irmãos espirituais amigos, aos dirigentes e colaboradores da nossa querida Casa Amor e Fé, que possam não só nos inspirar, mas acima de tudo nos esclarecer. Que assim seja. Maravilha. Deixa eu só ligar minha luz aqui, senão eu não enxergo para ver. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Moral estranha. Alguém se habilita a ler o... Quer que eu leia? Vamos lá. Pode Então, ser. vamos lá. Capítulo 23, né? Moral estranha. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25, 27 e 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Quer que eu continue ou vamos Vamos raciocinar aqui? ver. Tem assunto aí para bastante. A princípio, como o Roberto bem falou na própria prece inicial, parece estranho à primeira vista essas palavras. No meu evangelho aqui, a tradução é diferente. Fala odiar, né? Aborrecer está odiar. É, Então, nós precisamos, primeiro, eu acho que, antes de qualquer coisa, é entender a questão da semântica das palavras.
porque essa tradução não representa, ao pé da letra, o que realmente é odiar para a gente, né? Então, é estranho nós pensarmos que Jesus, com todo amor, com todo carinho, com toda doçura, vamos dizer, falaria para o Roberto, falaria para a Regiane, oh, você tem que odiar tua mãe, odiar o teu pai. Não, realmente é contraditório isso, né? Quem sempre deu amor, quem sempre deu... quem falou que devemos amar o pai, amar a mãe, vir falar agora que é para odiar. Então, eu abro aí a nossa discussão dessa forma para nós colocarmos aí a questão da semântica aí, do estudo da noite. O significado da palavra odiar, no que eu peguei aqui no grego, vem de amar menos. É interessante aí, né, que o próprio Kardec vai fazer isso, né, essa consideração já no próprio, na própria introito, aí, na própria introdução aí, né, do capítulo, ele vai deixar isso muito claro, né, assim, ele vai dizer, de duas uma, né, ou Cristo, na verdade, não disse isso, né, e aí não há como se afirmar que pode ou não ter dito, considerando o fato que Cristo não deixou nada escrito, os escritos são dos apóstolos, e isso depois foi traduzido, então, quer dizer, qualquer palavrinha que eventualmente tenha sido traduzido de modo equivocado, isso foi passado ao longo do tempo, né? Ou, na verdade, e me parece ser essa a melhor compreensão, de que não se entendeu efetivamente o que Cristo queria dizer. E, além disso tudo, ele vai afirmar que a linguagem hebraica, né, era muito pobre, né, e aí não se tinha, assim, essa condição, né, uma palavra dava muitos significados e muitos sentidos, né. Então, assim, ele mesmo vai chamar atenção para isso, né? Ao ponto de ele trazer uma nota na própria rodapé do Evangelho aqui, porque ele, na oportunidade, se valeu de um amigo que era profundo conhecedor do grego, do hebraico, um estudioso igual a ele, né, e que foi, então, ele buscar a orientação desse amigo, que é o Pesani, do qual ele faz a nota de rodapé, exatamente para poder prestar esses esclarecimentos aí em relação a essa expressão, né, que está aí, que traduzida mesmo aí, odiar, né, apesar de ele também trazer aqui no evangelho que eu tenho, um esclarecimento, né, que a tradução de Figueiredo, né, foi usada para usar a questão da palavra aborrecer, mas em tese mesmo a expressão seria odiar, né, e aí é importante a gente entender o verdadeiro sentido disso aí, né, e ele vai trazer, né, que o sentido é um sentido de comparação, né, é comparativo, né, é um sentido de não amar tanto quanto, né? Por isso que fala em amar menos, né? Exatamente. E aí, pessoal, tá todo mundo mudo aí? Jesus faz dá licença, Jesus eu acho que faz uma pregação, uma comparação entre o presente e o futuro, entre o material e o espiritual. Tá? O pai, a mãe e todos esses que ele diz para odiarmos, né, são o presente, são aquilo que estamos nessa
nessa vida, nessa encarnação. Tá? E Jesus representa o futuro, representa o espírito, a vida futura, a felicidade futura, a ascensão através dos ensinamentos, a ascensão à purificação. Então, eu acho que faz uma comparação desse tipo, passado, aliás, presente e futuro, matéria e espírito. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, traz essa questão da renúncia, né? Da renúncia. Vou compartilhar aqui com vocês. Consegui maior, viu, Ierta? Ai, que bom. Tá. O que, bem? Falou que você está desanimada, Cláudia. Não estou não. Estou animada. Hoje o Tiagão até apareceu lá, hoje o Tiagão foi lá, apareceu, você tem que estar animada. Claro que eu estou. Eu estou sim. Apareceu aí, gente? Apareceu. Então vamos lá, renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao renunciar, ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor ao seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Jesus renunciou. Aos companheiros que abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os jubilos eternos. Aos homens ingratos que os crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, a que representa renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e os irmãos indiferentes e rudes permanecem ao lado deles, mesmo assim esperando para mais tarde o jubilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Aqui, no caso, na verdade, eu pulei. Eu adiantei aí o renunciar, que era o outro. Era no outro
no Fonte Viva, a outra lição. Mas já dá para a gente ter uma noção a respeito dessa questão de odiar, de abandonar, que, na verdade, é o que o Zé falou. Não é abandonar o pai, odiar a mãe. É ver o futuro. É a vida futura. Devemos procurar com a vida futura. Essa renúncia aí é por amor ao Cristo. Sim. É por amor. E para isso nós temos um exemplo maravilhoso. O Saulo, né, que renunciou e se transformou em Paulo. Foi o maior exemplo de renúncia. Deixou, tanto é que ele foi falar com o pai não aceitou, e mesmo gostando do pai, respeitando, ele seguiu Cristo. Então, ele deixou pai e mãe e foi seguir o Cristo, no caso. Né? Eu acho que eu tive essa citação e eu acho que é um bom exemplo do Saulo que se tornou Paulo, o apóstolo. E também no Evangelho, aqui no capítulo... Oi? Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo 8º, no item 17, diz o seguinte: Jesus nada disse de absurdo, para quem souber compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. É lógico que há todo um contexto aí da literatura hebraica que a gente, né, desconhece, por isso que a gente precisa estudar e buscar, porque para poder entender a palavra dele nesse capítulo. Porque são várias morais estranhas, né? Que ele faz citação. Lembra quando ele diz, eu não sei qual capítulo, porque na cabeça eu não guardo nada. Corta sua mão, se a tua corta sua mão, arranca o seu olho. Não tem uns capítulos assim? Que também são considerados moral estranha. Quer dizer, a gente não, para a época, é esse entendimento, né? Então, é a forma de entendimento. A moral estranha é a dificuldade que nós temos de conhecer a literatura. Por isso que a gente tem que buscar e recorrer. Não sei, tudo que eu vi, se reportavam sempre a isso, tá? De fato é isso, é deixar o homem velho, né? Quando ele fala deixar pai, mãe, irmão, é deixar tudo que é velho em nós. São os nossos achismos, são as nossas dificuldades que nós temos de entender. Ele faz uma ligação, não é isso, meninos? Vocês aí que são os teachers. Essa ligação é com referência aos nossos costumes, às nossas coisas, de lutar para se modificar. De deixar é deixar os nossos conceitos antigos, os nossos defeitos. É isso a relação? É isso a relação? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Oi, Edson. Estava lendo um texto que estava lendo aqui, que eu fui procurar novamente. Ele põe nessa questão de seguir, de abandonar, que ele não exigia e não exige hoje que a gente o seguisse fisicamente e abandonasse os pais fisicamente, mas que a gente abandonasse os pensamentos anteriores e sugerindo que estudemos os novos pensamentos para nos tornarmos mais esclarecidos e nos colocamos na prática dessa vivência
e dessa convivência melhor com os familiares. Sim, sim, eu também entendi isso, William. E foi nessa deixar de, né? Primeiro, porque eu até fui procurar, que eu não sabia, desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia o que era discípulo e o que era apóstolo. Então, como ele faz várias citações, eu fui até procurar. Não sei, vocês devem saber, eu não sei, mas se vocês quiserem, eu posso passar. O discípulo é todo aquele que aprende de alguém ou segue os princípios de um mestre. Esse é o discípulo. E o apóstolo foi o nome que ele deu aos escolhidos. Quer dizer, todo apóstolo, obrigatoriamente, é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Eu achei importante essa informação, porque ele faz várias vezes a citação, né? E não poder ser meu discípulo, meu apóstolo. Não sei se eu estou ajudando. Eu acho que é um pouco diferente, Herta. Discípulo é um aluno, tá? E o apóstolo é aquele que tem realmente a palavra apropriada, por exemplo, é um diplomata, é um embaixador daquela ideia, daquele ensinamento, não necessariamente sendo discípulo. Por exemplo, Paulo é apóstolo e não foi discípulo. Sim, sim. Entendeu? Em todo discípulo foi apóstolo. Não. Né? Negativo. Então, discípulo é discípulo, apóstolo é apóstolo. Não confundam um com o outro. Não, né? É por isso que eu fui procurar, para saber a diferença. Eu acho interessante aí, porque, veja só, não é por outra razão que Kardec vai chamar esse capítulo de estranha moral ou moral estranha. Porque, primeiro, que nós temos o hábito de fazermos uma interpretação sempre literal das coisas. E pior do que isso, é fazermos uma interpretação de acordo com a nossa perspectiva, né? Que é muito pequena, né? É praticamente irrisória, né? A nossa perspectiva. A gente sempre analisa as coisas pela nossa visão, pela nossa ótica, né? O que é um verdadeiro equívoco. Por isso que nós não chegamos nunca, né, a atingir muitas das vezes o verdadeiro sentido. Então, é lógico que Kardec selecionou, né, algumas passagens, né, citadas pelos apóstolos, exatamente por conta desta tradução literal, né, que chegam a causar-nos estranheza, né? Como é que Cristo vai fomentar, né, se Cristo é o representante de Deus na Terra? Se ele veio pregar o amor, ele fomenta a discórdia, né? Ele fomenta tudo aquilo que é em sentido contrário do que ele vem dizendo, quer dizer, não tem nenhum sentido nisso, né? É completamente absurdo. Então, assim, por essa perspectiva, né, que a gente tem que fazer um esforço de abrir os nossos horizontes, né, e mais do que pensarmos na letra, mas sentirmos, né? Eu acho que quando a gente começa a fazer o exercício de sentir, a gente começa a atingir um início de possibilidade de compreensão do que Cristo estava querendo dizer para a gente. E aí você começa a analisar filosoficamente isso, percebam que o que Cristo está fazendo, na verdade, é um funil, né? É como se ele estivesse fazendo um funil, porque ele tem uma multidão de gente, né? Uma turba de pessoas, né? E ele vai convidar essa turba a fazer escolhas, porque quando você, esse sentido, né, de abandonar ou odiar pai, mãe, irmãos, etc., né, na verdade é fazer escolhas, é deixar de andar com a multidão. E fazer escolhas aonde? Fazer escolhas dentro da lei de amor, dentro da lei divina, né? E fazer escolhas dentro da lei divina, e isso muitas das vezes
vai contrariar os nossos mais próximos, porque nem todos têm ainda a capacidade de entender certas situações. E isso vai gerar discórdia, né? Então, é nesse sentido que eu entendo, e aí se encaixa muito bem, né, essa ideia que a Ierta trouxe do Paulo, né, do Saulo, né, quando, depois de muito tempo peregrinando, né, depois de ter feito a sua escolha, depois de ter morrido, né, Saulo morre e nasce Paulo. Aliás, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai dizer isso. No caminho de Damasco, morreu Saulo e nasce Paulo, né? Ele usa essa expressão, quer dizer, ou seja, morre o homem velho e nasce o homem novo. E aí, vejam que numa determinada situação, lá na frente já, ele vai até a Tarso e vai até o pai, e o pai, num primeiro momento, acha aquilo, fica muito feliz, né? E a primeira pergunta que o pai vai fazer é exatamente essa: você se curou, meu filho? Você está bem? Você, né? Ele falou: me curei, eu não estou doente, eu nunca tive doente. Não, mas você fez umas loucuras aí, quer dizer, não, se isso aí para o senhor é loucura, eu continuo nesse caminho. E o pai, obviamente, fica transtornado com isso e o põe para fora de casa, né? Mais próximo de nós, quem não vai lembrar principalmente no filme, né, do Chico Xavier, quando o Chico começa a atender, né, o pessoal na casa dele, né, que ele morava com a família, chega um ponto que a família não tem mais condição, e tem uma cena que a irmã diz para ele, falou: Chico, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, velho, é de manhã, de tarde, de noite, você atendendo gente aqui dentro de casa, aqui não é a casa da mãe Joana, né? E meio que diretamente, né, convida ele a sair, né? Quer dizer, vejam, então não é a questão de você abandonar, e é o que Emmanuel diz naquela lição Renúncia, né, que muitos interpretaram isso de modo completamente equivocado e foram ao claustro, né? Quantos nós não sabemos aí, né, desses religiosos que ficaram enclausurados não sei quantos anos, né, e nem uns não falavam, né, e ficaram mudos. Quer dizer, esse não é o sentido, muito pelo contrário, né? O sentido de amar envolve o sentido de conviver, né? Mas é preciso fazer escolhas, né? E, quer dizer, quando se faz escolhas, muitas vezes você fica abandonado, né? Você fica sozinho, né? Então você vai afunilando, né? Você vai virando discípulo, né, quando faz escolhas, e depois você vai virando apóstolo, né? Você vai passando, né, pela porta estreita e não pela porta larga, né? Se assim a gente pode lembrar outra passagem aí, né? Perfeito, Roberto. Perfeito, é isso mesmo. É importante a gente lembrar que essa questão do seguir Jesus, de deixar pai e mãe, odiar e seguir Jesus, não é seguir, andar, igual ele fala aqui, uma grande multidão de povo, caminhar, não é caminhar atrás, né? É seguir o exemplo. É o que o William falou, né? Exatamente. Então, nós temos que lembrar exatamente disso. Não tá, na realidade, não está pedindo para a gente odiar, deixar, não. É seguir os passos, seguir o exemplo. Sim. Né? Sim. Vamos passar aí para o próximo. Ele ensina, e no complemento ainda do 1, ainda, ele ensina como é que carrega a cruz. Sim, sim. Né? O professor de carregamento de cruz. Tá? Todos nós temos a nossa cruz, que são as nossas encarnações, as provas, as dificuldades, né? Os empecilhos, as preocupações, as ansiedades e, principalmente, vamos ressaltar, as nossas doenças. Tá? Que, no fundo, as doenças são de fundo espiritual. Tá? E que se manifestam no corpo e que se manifestam dessa maneira nas nossas diversas encarnações para a gente fazer essa depuração e, consequentemente, a evolução. Então, Jesus, no seu evangelho de amor, justiça e caridade, né,
pregando a lei de amor, ele nos mostra como carregar essa cruz, como carregar como vencer, aprender com as nossas encarnações, com as provas e com todas as expiações que nós temos, né? O que nós, inclusive, já vimos, né, Zé? Nos anteriores, se nós conseguirmos encarar todas essas mazelas, esses problemas, com resignação, com enfrentamento, é exatamente isso que nos fará, vamos colocar, nos fará aptos a subir um degrauzinho a mais, a estar vamos dizer, um planeta melhor, né? É isso aí. Vamos lá, partir para o próximo aí? Nós já fomos odiar, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele disse a um outro, segue-me. E ele lhe respondeu, Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas por vós, ide anunciar o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 59 e 60. Vamos para o 7. Eu vou ser sincera, eu não entendi muito bem isso, não. Eu não entendi. Eu fiquei assim, eu gostaria de uma explicação desse. Eu penso que no que eu fui buscar em algumas coisas, o estudo aí deixa muito claro que a verdadeira vida é espiritual e não a terrestre. Não é questão de você deixar a Deus dará, vamos dizer, o defunto, o presunto, como brincam. Não, nada disso. Mas não dá tanta ênfase a isso. A verdadeira vida é espiritual e não a vida material. Na realidade, ele perdeu a vida material. É verdade. Mas ele está retornando para a vida espiritual. A vida terrestre é passageira, é transitória. O corpo não é senão uma veste grosseira. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria. É o próprio o enterro e todo o féretro é uma homenagem, é um deferimento, como o Flavinho falou, um respeito àquele que conviveu conosco, tá? Então é apenas uma homenagem material, uma homenagem da vida terrena, tá? Não se enterra espírito, enterra corpo. É verdade. Enterra é do corpo, exclusivamente, não tem como ser diferente. Verdade. Entendi. É interessante como nós observamos que Jesus utilizou todas as circunstâncias, as situações do cotidiano para exemplificar, para expressar os ensinos. Algumas vezes as palavras são mais fortes, isso, aquilo, mas tem todo sentido. Eles tinham esse hábito, né, Flávio? Eles tinham Sim. esse hábito de falar concretamente. Eles não tinham essa fala abstrata é origem grega, né? Os judeus, né, os hebreus, eles tinham a fala mais concreta, né? Então assim branco e puro como uma pomba, né? Assim, seu Sim. cabelo é maravilhoso como uma pele de ovelha. Então, eles tinham esse hábito de trabalhar com coisas muito concretas. Então, por isso que muitas vezes parece um pouco absurda, né, para nós hoje,
né, ocidentais, 2000 anos depois, que nossa formação é muito origem grego, né, e o grego é que tinha trabalhava com essa questão filosófica, né, com essa coisa mais abstrata. Por isso que muitas vezes, né, e eu vou fazer um parênteses aqui, que eu tenho, sinceramente, feito um estudo mais aprofundado a respeito disso, quem sabe eu consiga desenvolver até uma palestra a respeito disso. É uma coisa mais para o futuro, mas a ideia é essa. Eu tenho, assim, um interesse muito grande pela figura de Paulo. Eu já li Paulo Estevão umas 2, 3, 4 vezes já. E agora eu estou com uma outra perspectiva. Eu acabei lendo um livro de um amigo, que é o Eduardo Guimarães, do Rio de Janeiro, um espírita, que escreveu algumas coisas, né, da teologia de Paulo, e isso me chamou muita atenção, e eu tenho lido alguns livros, não espíritas, mas de autores norte-americanos, né, que são autores, que são bispos angelicanos, né, protestantes, tal, mas que têm, assim, são mestres e doutores por universidades norte-americanas de teologia e se aprofundaram especificamente sobre a figura de Paulo. Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente entender Paulo exatamente por conta disso. O Paulo teve, em tese, 3 mundos, né? O Paulo era judeu, né, da tribo de Benjamim, né? Então, quando tivemos os hebreus, e os hebreus tinham as 12 tribos, né, e em um determinado momento lá houve a separação das tribos, né? Ficou a tribo de Judá e de Benjamim na Judéia, né? E as outras 10 tribos se localizaram em Samaria, né? E houve essa dissensão, né? Então, assim, o Paulo pertence à família, à tribo de Benjamim. Ele era judeu. Ele era de Tarso, e Tarso era uma cidade helenística, ou seja, Tarso era uma cidade que foi dominada pelos gregos, e era uma das únicas cidades, além de Tarso, tinha mais a própria Grécia e outra cidade, que tinham escolas gregas, que ensinavam a filosofia grega. Então, e ele estudou isso aí. Então, você vê que ele era judeu de formação, teve como professor Gamaliel, né? Ele era também, digamos assim, conhecia profundamente, né, o estudo grego, e era um cidadão romano. Então, assim, quando o Paulo fala, a gente precisa estar muito atento, porque ele fazia exatamente isso. Ele cutucava o sujeito aqui com que ele sabia. Quando ele estava falando para um romano, ele falava com expressões que envolvia. Quando ele estava falando para os gregos, ele chamava atenção. Quando ele foi fazer a sua pregação lá na Grécia, que foi a maior decepção da vida dele, porque, entre aspas, né, porque de todos os locais que ele esteve, né, o único local que ele não conseguiu plantar uma semente foi nos gregos, ele falava exatamente para os gregos, porque ele conhecia, e o começo da fala dele é exatamente com base na filosofia grega. E ele chama atenção, e aí reúne um número de pessoas. Quando dali ele começa a trabalhar com a filosofia cristã do Cristo, aí esse cara é louco e todo mundo se afasta, né? Então, ele sabia. Então, é preciso tomar muito cuidado em interpretar, e assim, modéstia à parte, né, não sou nenhum profundo conhecedor da fala, mas pelo menos pelo que a gente escuta, né, e lê, né, a carta aos Romanos é a mais difícil delas de interpretar, exatamente por conta disso, né? E ele tem muitas coisas que são moral estranha, né? Como é que ele fala isso, né? Como é que ele usa essa expressão? Porque se a gente faz essa interpretação literal, a gente entra no buraco mesmo. A gente fala, não, então é para pegar a espada e sair lutando aí, né? E o sentido não é exatamente esse, não, né? Nessa passagem da deixar os mortos, o que dá a entender é que Jesus quis falar, olha, não se preocupa com o corpo, não. Pensa antes no espírito, vai cuidar do espírito, porque o corpo é passageiro.
É o que o Zé falou. A alma, o espírito é eterno. Então, cuida desse, porque o corpo já era, já foi. E nós temos, como você mesmo colocou, esse costume de velar. E tem muitos que, além de velar, de enterrar, continuam velando após o enterro, né? Que é pior, né? É eternamente velando. E esquecem de cuidar do corpo e de cuidar da alma. Então, o que eu vejo é que Jesus realmente queria dizer isso nessa passagem. E aproveitando que você falou da espada, vamos passar para o próximo aí. Não vim trazer a espada. A paz. Pulou 4, 5, 6? Como? Pulou 4, 5, 6? Não, Zé, eu estou indo direto no... É porque deixar pai e mãe... Abandonar pai e mãe. Aquele texto que nós falamos, né? Junto. Uhum. O 6 é deixar. O 6, qual que é o dele? É o mesmo, né? É a mesma. O sentido, né? O sentido é o mesmo. Uhum. É que está tudo no contexto, né? Uhum. Tudo é essa moral estranha, né? Tudo é moral estranha. essa coisa, quer dizer, como é que Cristo vem dizendo, não vim trazer a paz, mas a espada? Quer dizer, como é que o sujeito está pregando o amor e ele fala que não veio trazer a paz, então, ele veio trazer a espada, né? Aí dá para puxar um gancho no que o Chamelete falou, né? O Zé falou, quer dizer, ele ensina a gente a carregar a cruz, né? E é isso aí mesmo, quer dizer, a nossa cruz, que era a espada, né? Porque se você pega a cruz é uma espada, né? Se você virar ela para cima, ela é uma espada, né? Ela é espada. E aí, quer dizer, o que ele faz? Não, filho, abaixa esse troço aí, né? Ele vai ensinar a gente a baixar esse troço aí e cravar isso no chão, né? Para transformar em cruz, né? Quer dizer, esse é o sentido, né? Quer dizer, de uma certa forma, o Zé já até adiantou, né? Quer dizer, ele vai ensinar a gente a exatamente carregar essa cruz aí, né? Por isso que ele diz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Porque a paz do Cristo não é a paz nossa. Não é a nossa. Não é a nossa paz. A nossa paz é ter dinheiro, é ter uma casa para morar, um carro, passear, é não ter ninguém nos enchendo o saco. Isso é a nossa paz, é essa. Se a nossa vida tá tudo beleza, dinheiro branco... Porque isso não é paz, isso é tranquilidade. Essa é a nossa paz. Não é essa paz que o Cristo veio trazer. Tranquilo. A paz dele não é essa. Né? Por isso que ele diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quer dizer, eu vim te ensinar, né? Ou seja, a você progredir, meu filho. Para progredir, precisa andar. E o caminho é longo. E vai fazer calo, vai fazer ferida no seu pé. É difícil, não é fácil, não. Não pense que seja fácil. Né? No sentido de carregar a cruz, no Fonte Viva, eu não vou colocar aqui, porque senão nós vamos perder tempo, nós já estamos com pouco tempo, mas depois, se vocês quiserem, tem o capítulo Fonte Viva, capítulo 58, Discípulos, que fala exatamente, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O Emmanuel dá uma aula aí, e é realmente o que nós estamos colocando, que não é a questão de fazer ou não fazer. Não, o que ele quer realmente é de que nós temos que seguir o mestre. É de seguir o mestre carregando a cruz e abandonando. Nós não podemos abandonar a nossa cruz. Nós temos que levar até o final. Temos que nos esforçar, porque é muito comum a gente colocar nas costas, sair até ali, cansei, peraí, eu vou deixar aqui. Não, nós temos que seguir. Porque a paz do mundo é a ausência de dificuldade, é aquilo que vocês falaram. E a paz do Cristo é diferente. A paz do Cristo é bem diferente. Ela
Ela é ativa, você tem que trabalhar, você tem que superar seus desafios. Os desafios internos e não externos. Que nós, acho que consideramos a paz como aquilo que você colocou. Não tendo problema, não tendo dificuldade, nenhum tipo de dificuldade. Já não é. É por isso que ele fala em batalha. É uma batalha interna, é um campo de batalha interno. Os nossos defeitos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, isso se torna um campo de batalha. E é isso que ele faz referência. E é essa paz, quando nós entendermos que é essa paz que tem que predominar no nosso interior, aí nós não vamos colocar culpa em ninguém. Não vamos culpar ninguém. Ah, porque fulano me fez isso, porque o ciclano me fez aquilo, porque falou isso para mim, porque fez isso. Não, é a sua aceitação. Aliás, eu vi coisas lindas aqui, quando ele diz, sabe, que a humildade, ele dá até uma receitinha de como a gente se armar para essa batalha. Isso, Flavinho, você está com o pão nosso aí? O pão nosso ensina. O pão nosso. Nossa, tem tanta coisa. Tem pão nosso, tem a verdade e vida, a espada simbólica. Sim, mas o pão nosso, eu achei muito interessante, né? Que ele fala o tema, achei o tema muito bom, que é o combate interior. E como é que você faz para se armar para esse combate interior? É muito interessante. Sabe? No caminho Verdade e Vida, no 104, ele fala da espada simbólica. E ele fala exatamente que Jesus não poderia endossar tranquilidade. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. Aí ele termina assim: sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituído em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando, ao mesmo tempo, o sustentáculo da paz sublime para todos os homens, bons e sinceros. Então, ele não podia concordar com essa tranquilidade de forma nenhuma. Ele quer que nós realmente cresçamos, lutemos por nosso crescimento. Essa passagem que a Ierta, que é o comentário da Ierta, está no Consolador, pergunta 304, né? A espada renovadora, extirpando os velhos inimigos do coração, da ignorância, da vaidade, orgulho, e trocando a ignorância pela vaidade e o egoísmo pelo orgulho. Né? E Emmanuel, ele coloca que, para não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, a paz e a serenidade das esferas mais altas significa o trabalho divino a caminho da luz mortal. Fala, nos círculos da carne, a paz das nações, por exemplo, é o silêncio provisório das baionetas, das guerras. Né? A paz dos ociosos, né, é a fuga ao trabalho. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância.
A paz dos vingativos é a destruição dos adversários, é a zona de conforto, né? A paz dos maus é a vitória da crueldade, né? Mas o que eu queria ressaltar nisso, a respeito da espada, isso é extremamente importante, sabe? Porque essa espada, ela dividiu o mundo. Ela dividiu o mundo, não, mas a contagem de tempo do mundo, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus Cristo mudou o conceito de relacionamento dos homens entre si. Porque ele veio e mostrou, basicamente, a vida futura, que existia a imortalidade da alma, que existe uma alma, que eles não entendiam direito como é que era essa alma, se existia essa vida futura, se não existia. Então, Jesus veio e mostrou que existe realmente a imortalidade e a vida futura. Isso realmente chocou a população inteira. Tanto que se dividiram em os seguidores e os perseguidores do Cristo. Tá? Mas o principal de tudo isso que ele colocou, que ele mostrou realmente, revelou que não sabiam o que era realmente, são os verdadeiros atributos de Deus. Infinitamente bom, justo e misericordioso. E eu vou fazer uma comparaçãozinha entre Moisés e Jesus. O que essa espada veio trazer? O que essa espada veio afastar, veio trazer de Moisés e o que ele veio afastar do conceito de Moisés? Não menosprezando, logicamente, não foi isso que ele fez. Mas se Moisés trazia os 10 mandamentos, Jesus ainda manteve os 10 mandamentos. É claro, é uma lei divina. Mas tudo aquilo que era lei mosaica, né? Tudo que era lei da própria legislação, da própria necessidade para conter esse povo selvagem da época, Jesus refugou. Moisés trazia um Deus terrível, ciumento, vingativo, cruel e implacável, que ordenava o massacre e extermínio dos povos. Jesus, com sua espada, mostrou que não é isso. Deus é clemente, justo, bom, misericordioso. Tá? Moisés dizia que Deus era um Deus de um único povo, privilegiado, esse povo privilegiado, que presidia os combates contra outros povos. Jesus veio com sua espada e mostrou que não é isso. É um pai comum do gênero humano, que estende sua proteção, sua providência sobre todos os seus filhos. Moisés trazia que um Deus que faz da vingança uma virtude. Olho por olho, dente por dente. Jesus mostrou com sua espada que é um Deus de misericórdia, que perdoa as ofensas se quiser ser perdoado, que faça o bem em troca do mal, como mostrou depois Francisco de Assis, dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Moisés trouxe um Deus com uma doutrina absoluta, despótica, sem discussão, que se impusesse pela força, que era necessário naquela época. As leis mosaicas eram necessárias para conter toda a selvageria do povo. De Jesus, não. Jesus traz com sua espada uma doutrina conselheira, livremente aceita, que não fazia proselitismo, que se impõe aos outros pela persuasão, pelo convencimento, do entendimento das leis, vendo que são leis inabaláveis, que são leis inatingíveis, que são leis próprias, que são leis naturais da divindade. E, por fim, Moisés coloca um Deus temido, além de vingativo, temido. E o Deus de Jesus Cristo, através da sua espada, ele faz um cisalhamento disso. Deus não é temido, Deus é amado. Deus não nos pune, Deus nos ama, Deus nos dá toda essa
essas necessidades que nós temos para o fim do nosso crescimento. O amor muitas vezes é dolorido. A imposição de certas necessidades, de certo regramento na vida de todos nós é extremamente necessário. Por isso que ele promete o Consolador, que vem para restabelecer todas as coisas. Por isso que ele promete o Consolador, que trará todas as a aplicabilidade do amor das leis de Deus. Muito bom. Paulo vai fazer um contraponto nisso aí, dentro dessa ideia desenvolvida pelo Chamelete aí, usando a expressão, usando a expressão que a lei, né, o Torá, né, era um pedagogo, né, ou seja, foi-se necessário na época de Moisés, né, um critério dessa natureza, porque você tinha que controlar uma multidão, né? Então, era necessário agir a lei como se um pedagogo fosse. O pedagogo é quem todo mundo sabe, né? É aquele orientador que muitas vezes, né, é sereno, calmo, tranquilo, mas muitas vezes rígido, né? E aplicando penalidades para que você possa entrar na linha, né? A César, Cristo, né? Vem Cristo depois com uma outra, né? Então, Paulo trabalha muito bem, né, numa das cartas lá, que agora não me falha a memória, eu não sei se é os Efésios, eu não vou me lembrar agora, ou se era os Gálatas, ele vai usar isso aí, ele vai trabalhar com essa questão dessa natureza pedagoga da lei, né, da lei mosaica e do Torá, né. Eu trouxe Paulo, mas eu trouxe ele no Efésios 6, quando ele fala da armadura de Jesus, para o bom combate, né? Que do versículo 13 a 17, ele fala lindamente aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça e da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lindo, hein? A armadura de Deus. Isso aí. E aí nós chegamos no final do nosso tempo aí. Vamos pedir para o Roberto fazer a oração final, colocando que nós daremos continuidade aí. Próximo estudo, semana que vem, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Tá? Roberto, faz a oração final aí, e aí depois eu travo a gravação, nós batemos um papo aí rápido. Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, ao Mestre amado e amigo, aos Espíritos que nos acompanham nesta jornada terrena, e vamos agradecer mais uma vez por esta bela oportunidade que tivemos de dedicarmos o nosso precioso tempo ao aprendizado desta doutrina consoladora, desta doutrina que nos tem trazido tantas luzes para as nossas vidas. Vamos pedir aos irmãos espirituais amigos que possam nos tranquilizar, nos serenar, nos amparar pelo resto desta semana, de modo que possamos continuar a nossa jornada com amor, com serenidade,
com resiliência e, acima de tudo, com esperança em dias melhores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei-nos cair em tentação, livre-nos e guarde-nos de todo mal, que assim seja.